Ministro, mas aí, indo nessa linha, assim, a impressão que a gente, quando o senhor foi presidente da Câmara, a gente tinha, acho que, entre 15 e 20 partidos políticos. A impressão que a gente tem olhando hoje é que houve uma fragilidade dos partidos políticos, a gente tem 40 partidos hoje. Diante desse cenário, é possível o Executivo retomar um protagonismo ou uma força? Porque a impressão que a gente tem é que quanto mais houver partido político, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, mais a Câmara vai se fortalecer. Tem como retomar esse equilíbrio de forças com esse horror de partido político? Claro que tem. Tem? Mas sim, depende da agenda. É em torno de que agenda? Se a sua agenda for para se proteger, para se defender, se a sua agenda não for do interesse que esteja representado no deputado, é claro que o deputado tem o seu interesse paroquial, tem o seu interesse localizado. O deputado é um ente essencialmente municipalista. Sim. Certo? Eu fui deputado 24 anos. Eu sei que o deputado de Osasco não sabe o que acontece em Guarulhos. O de Londrina não sabe o que acontece em Curitiba. O de Arapiraca não sabe o que acontece em Maceió. Por essa razão é que ele não pode executar o orçamento, porque ele não tem noção do que é a necessidade do Mato Grosso, do Paraná. Mas o deputado, orientado pelo interesse nacional, eu aprovei todas as medidas importantes pautadas na Câmara dos Deputados sem dar mais do que um cafezinho ao deputado ou ao líder. O Código Florestal, o meu relatório teve 410 votos. Por quê? Porque havia a compreensão de que aquela agenda era de interesse nacional, de interesse do país. Então, se o governo, eu acho que pautar a sua relação com o Congresso por uma agenda de retomada do crescimento, de retomada do desenvolvimento, não essa agenda, porque o governo disse, não, nós vamos colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Não vai conseguir nenhuma coisa e nem outra. Sim. Por que não vai conseguir? Porque não vai ter força para aprovar aumento de impostos, socialmente impostos no Brasil, quando o país está crescendo. Aí você tem um ambiente que pode aumentar. A saída do governo era aumentar a arrecadação, que não depende do aumento de impostos. Aumentar a arrecadação é fazer com que, ao invés de eu e o CAPES pagar imposto e aumentar a nossa alíquota, colocar todo mundo aqui para pagar. Não precisa aumentar o dele. Pega o caso da agricultura. Você tem no Mato Grosso 102 mil criadores, pecuaristas. Se você passar de 100 mil para 200 mil, você vai dobrar a arrecadação, tá certo? Se você desbloquear a fronteira agrícola, se você desbloquear a fronteira mineral, você vai ampliar a arrecadação. Mas o governo quer aumentar tributos, então não vai conseguir. E não vai colocar no orçamento, porque não vai ter orçamento. Só tem orçamento se o país voltar a crescer. Então, a agenda de fazer o país voltar a crescer, de desobstruir, de ter um choque de investimento público e privado, começando pelo privado, porque é o investimento privado que vai gerar o imposto para ter o dinheiro para fazer o investimento público, não é esse o raciocínio do nosso governo. Agora, e eu acho que isso vai conduzir ao fracasso.